Irmãos, a paz do Senhor Jesus, boa tarde. Eu falo muito sobre o texto de Naamã, mas é um texto que, agora, aqui nessa mensagem, eu queria me ater à questão de por que Naamã desceu 7 vezes no Rio Jordão. Foi uma orientação que foi dada ao profeta, foi dada a Naamã, por intermédio do profeta Eliseu. Quando Naamã chegou lá, né, o comandante Naamã, leproso, ele chega em Damasco, o profeta Eliseu manda um mensageiro e diz para ele, olha, manda ele se lavar 7 vezes no Rio Jordão, e ficará purificado. Foram 7 descidas. Naamã teve que descer 7 vezes o Rio Jordão. E nós, no deserto, também temos que descer 7 vezes. É um processo, né? Mas por que 7? A gente consegue entender quando a gente vai no texto. Eu vou abrir aqui o texto. Lá em 2 Reis, no capítulo 5, no versículo de número 10, diz assim a palavra de Deus. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será curada e ficará purificada. Aí o versículo 11 é a resposta. Daí que a gente entende por que foram 7 as descidas de Naamã. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? Então voltou-se e foi com indignação. Dentro disso aqui, nós podemos entender por que a orientação do profeta foi que ele se lavasse 7 vezes. E a gente pode trazer isso para dentro do nosso deserto e aplicar na nossa vida. Por que foram 7 vezes? A primeira descida, o primeiro mergulho de Naamã, né, que a gente pode colocar aí o mergulho número 1, foi para poder ele perder a vaidade. Quando ele diz, ele sairá e virá ter comigo, ele queria que o profeta fosse até ele porque ele era alguém importante, né? E dentro disso, essa vaidade de ver ali apenas um mensageiro, isso incomodou demais Naamã, incomodou muito. Ele tinha essa mentalidade como um homem soberano, então ele achava que as coisas se dariam dessa forma, né? E não um mensageirozinho apenas. Às vezes nós questionamos a forma de Deus falar. Nós somos vaidosos, nós queremos que Deus fale de uma maneira, né, cheia de efeitos especiais, né? Se não for assim, às vezes uma simples palavra, não, isso não. Não, se não tiver uma visão, se não vir alguém no meio do ônibus, da condução, me entregar uma palavra, não serve, não. O primeiro mergulho de Naamã foi a vaidade. O segundo mergulho de Naamã foi o orgulho. Né? Ele diz assim, olha, ele pensa, né? Ele diz, mandou um mensageiro, e no versículo 11 ele diz, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, vaidade, pôr-se-á em pé. Ele queria que o profeta saísse, a vaidade dele. Se colocasse de pé, é uma posição de reverência, né, a alguém que tinha, como eu falei, uma certa ascensão, que era ele, Naamã. Então, ele era orgulhoso. Naamã entendia que o lugar do profeta, né, deveria ser de pé na presença dele. Porque assim que teria que ser tratado uma grande autoridade, um general, como era o caso dele, pois na sua terra ele era reverenciado dessa forma. Então, o segundo mergulho de Naamã foi o orgulho. Ele tinha que perder esse orgulho. Qual foi o terceiro mergulho de Naamã? Vamos voltar de novo lá no texto. Ele diz assim, pôr-se-á em pé. Então, primeiro, sairá, a vaidade, pôr-se-á em pé, orgulho, invocará o nome do Senhor seu Deus. Olha que interessante. A gente pode ver aqui a presunção. Sabe por quê, irmãos? No sistema litúrgico, religioso, que Naamã conhecia, dos deuses, né, os falsos deuses, né, da Síria, era da seguinte forma, ele precisava ouvir o profeta e o profeta invocar o nome do seu Deus. E o profeta, ele mandava, né, através da profecia, ele mandava, e o Deus, né, desse profeta obedecia. E isso tudo era feito na frente das autoridades. Vai lá e invoca o nome de Baal, vai lá e invoca o nome de Nebo, vai lá e invoca o nome... Eles invocavam o nome daquela divindade, e aquela divindade ela respondia, obedecia, né, segundo a liturgia deles, aquilo que era ordenado. Então, olha a presunção. E não era assim com o verdadeiro Deus, não é assim com o Deus de Israel. Essa presunção ela não existe. Deus ele não obedece aquilo que nós mandamos, ele não faz aquilo que nós falamos. Isso não lembra alguma coisa? Eu profetizo que
Deus vai restaurar famílias essa semana. Eu profetizo que Deus vai fazer. A pessoa manda e Deus obedece. Quando nós pensamos que nós damos ordem ao Senhor, Naamã ele tinha essa presunção, né? Ele invocará o seu Deus. Olha só que presunção. Não é assim. Esse era o sistema religioso da Síria. Isso não serve com Deus vivo. Deus é soberano. Ele faz o que quer, a hora que ele quer e da forma que ele quer. Ele não recebe ordens. Nossa, não é assim não. Então, o terceiro mergulho de Naamã foi a presunção. O quarto mergulho de Naamã. Qual foi o quarto mergulho de Naamã? Invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar. Olha o que ele diz aqui. Ele tinha que ser tocado, né? Olha a religiosidade. Então a religiosidade é essa. Tem que tocar no lugar da ferida. Materialização da fé. Olha só. Você não precisa só crer. Você pode crer, mas eu vou te dar aqui o clípse da restauração. Tem que botar a mão na ferida para ser curado. Se você comprar esse clípse da restauração, e você guardar ele na sua casa e fizer um propósito com o clípse da restauração, você vai ser curado. Sua restauração vai se dar. O milagre vai acontecer. Tem que tocar na ferida. É a religiosidade. A materialização da fé. A fé não precisa ser materializada. Ora, a fé é a certeza das coisas que não se vê e a convicção de fatos que se esperam. Não precisa ver para crer, não precisa tocar para crer, não precisa enxergar as coisas. Não, fé é o oposto disso. Então tinha que tocar na ferida. Segundo Naamã, na mente dele, invocará o nome do seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar. Tem que tocar, tem que passar a mão na ferida. Então, esse foi um dos mergulhos. O quarto mergulho de Naamã foi a religiosidade. O quinto mergulho de Naamã. Então a gente vai voltar para o texto. E restaurará o leproso. E restaurará o leproso. Ele não entendia que a purificação junto ao povo de Deus tratava-se de uma operação de Deus. Quando Deus purificava o seu povo, era uma ação de Deus. O entendimento dele era que os atos materiais traziam solução. Esse era o pensamento de Naamã. Visto que ele tinha méritos, né? Ele era uma boa pessoa, um bom general, um bom servidor dentro dos padrões da sua terra. Ele deveria entender que o homem não tem mérito nenhum para ser purificado. É uma ação divina. Não é o que nós fazemos. Ninguém é tão bonzinho para ir para o céu, nem tão ruimzinho para ir para o inferno, e aí inventaram o purgatório. Né? Tem religiões, tem um cristianismo que pensa que as coisas são assim, né? Por obras. Não é por obras, não é por mérito. Para o leproso ser purificado. Então foi esse o quinto mergulho de Naamã. E a gente já está terminando, tá bom? Eu vou para o sexto mergulho dele, vou voltar no texto. E ele diz assim no versículo 12: não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhor do que todas as águas que há em Israel? Não poderia eu me lavar neles e ficar purificado? Ele usa a razão, a lógica. Por que eu vou me banhar em rios, em um rio sujo, não tão limpo como é o Jordão, se eu tenho o Abana e Farpá? O Jordão não faz sentido isso. Lá em Damasco nós temos 2 rios muito melhores. Então, não era um, eram 2 rios. Até uma noção bem interessante de que há mais de um Salvador, há mais de um Deus, porque eles eles serviam a vários falsos deuses. Então, a razão dele é essa. Então, são outros meios, né? A razão nossa nos leva a isso. Então, foi o sexto mergulho de Naamã e o último para a gente finalizar aqui a mensagem. E voltou-se e foi indignado. Ficou indignado com tudo aquilo que tinha acontecido. Então, o último é o mais comum, né? Que a gente rebeldia. Tudo que ele pensava foi contrariado. Ele não era capaz de aceitar nenhuma orientação de Deus. Esse sistema composto de vaidade, de orgulho, conceitos religiosos, deixou ele revoltado e voltou com a sua lepra. E o faria voltar com a sua lepra para a Síria. Até que seus servos lhe disseram: se te pedisse alguma coisa grande, o senhor não faria? E Naamã ele se entrega, ele reconhece que se fosse pedido algo talvez mais difícil, ele faria. Ele desce o Jordão 7 vezes. Então, irmãos, aqui eu só queria me ater a esse ponto, né? As 7 descidas, porque é necessário 7. Nada na Bíblia está por acaso. Naamã ele mostra ali 7 características, 7 atitudes erradas, 7 mentalidades que ele tem: a vaidade, o orgulho, a presunção, a religiosidade, o mérito, a razão e a rebeldia. Tá bom? Uma boa tarde para vocês. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.